Por muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa que não conseguia me organizar a minha rotina, não conseguia ter bons hábitos, não conseguia, por exemplo, fazer tarefas básicas. Sempre fui uma pessoa com compromisso fiel com a procrastinação. Então, o hábito que eu tinha predominante na minha vida era procrastinar. Eu queria fazer uma coisa, eu ia procrastinando, ia empurrando com a barriga, até quando chegasse no último momento que não dava mais para empurrar para frente, aí é que eu fazia, às pressas, mal feito e da forma que desse. Depois de não estar muito contente porque eu via que aquilo que eu fazia não me levava a lugar nenhum, eu decidi então procurar algumas formas de como eu poderia mudar aquela situação atual da minha vida. De uma pessoa que procrastinava, que não cuidava da saúde, que não tinha compromisso com nada. E até que eu decidi, então, depois de muitas pesquisas, eu comecei a ver pessoas que falavam sobre a importância e o uso da agenda. Então eu fui lá, né? Vou falar, vou testar. Acabei comprando uma agenda simples dessas, que tem os dias, né, e tudo mais assim. E aí eu falei, vou usar essa agenda por 1, 2, 3 semanas e aí eu vejo no que dá. Enfim, comecei e até hoje eu tô usando agenda. Já faz um bom tempo que eu venho usando agenda, mas eu fico sempre naquela hora, eu uso ela física, hora pelo telefone, né, o Google Agenda, mas eu acabo sempre voltando para a agenda física. E eu vou te falar e eu vou explicar os motivos do porquê que atualmente eu tenho usado e prefiro a agenda física do que a agenda no telefone, no Google Agenda ou qualquer outro aplicativo de organização de rotina pessoal e tudo mais. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a importância da agenda. Depois que eu comecei a implementar, né, a agenda na minha vida, a minha vida ela parece que meu dia se tornou muito mais produtivo. Porque antes eu sabia o que eu tinha que fazer, antes acontecia duas coisas comigo. O primeiro era esquecer o que eu tinha que fazer. Nosso cérebro, a gente gasta muita energia para lembrar das coisas. Então às vezes a gente pensa assim, vou guardar no cérebro que amanhã eu vou lembrar. Muito pelo contrário, você vai esquecer e quando você lembrar, já vai ter passado o período, o momento, o tempo, o prazo que você tinha para fazer aquilo. Então a primeira coisa que acontecia comigo era esquecer muito. Então quando eu ia lembrar, eu lembrava no fim do dia, já tinha passado, já passou o tempo ali para fazer aquela atividade, enfim, ia acabar deixando para outro dia e ia esquecendo. A segundo ponto era eu lembrava da atividade que eu tinha que fazer, porém o meu cérebro falava, agora não, vou fazer depois, mais tarde. E aí, eu ia empurrando com a barriga e o tempo ia passando. E quando eu ia fazer a atividade, depois eu fazia ela rápido, às pressas, mal feito, porque o tempo já tinha passado e eu não conseguia fazer rápido. Então acontecia muito isso comigo. E com o uso da agenda, depois que eu comecei a implementar a agenda na minha rotina, no meu dia a dia, o que aconteceu? Eu sempre o dia anterior, eu pego a minha agenda e escrevo no dia seguinte todas as atividades que eu tenho que fazer no outro dia. Então, por exemplo, hoje é um domingo, tá? Então eu coloquei aqui na minha agenda todas as minhas atividades que eu tenho que fazer, que eu teria que fazer hoje. Então, por exemplo, gravar o vídeo que eu estou gravando aqui agora, organizar a semana, porque no domingo eu sempre organizo a semana, coloco alguns compromissos ou atividades, né? Tarefas que eu tenho que cumprir durante a semana. Eu já sei que naquele dia eu vou ter um compromisso, então eu já deixo marcado. Algumas outras atividades e tarefas que eu tenho que fazer, o trabalho, algo pessoal. Então isso eu escrevi ontem. Então isso poupa o meu cérebro e ter que ficar lembrando o tempo todo das atividades que eu tenho que fazer e acabar me esquecendo. São algumas atividades aqui que é importante, então se eu me esqueço, por mais que seja importante, a gente pode esquecer e iria acabar prejudicando um pouco a minha rotina, o meu dia, eu ia ter que passar para a semana, durante a semana um pouco mais corrido, então hoje como eu tenho um pouco mais de tempo, eu acabei colocando para hoje. Então, para evitar que eu esquecesse, eu anotei aqui ontem. Além disso, também eu sempre escrevo atividades óbvias que eu vou ter que fazer no meu dia, como por exemplo, arrumar a cama assim que eu acordo, ler 5 páginas, treinar, que era pra ter treinado hoje, mas eu não treinei ainda, provavelmente vou tentar treinar depois do vídeo aqui. São atividades óbvias que eu tenho que fazer, são hábitos, tarefas que eu sempre faço no meu dia a dia e que mesmo assim eu escrevo porque como são tarefas que eu geralmente durante a semana sempre faço na parte da manhã, sempre nos primeiros horários, então acaba que me dá uma sensação de produtividade, ok? Sempre que eu faço uma atividade eu vou lá e marco ela. E tendo essa sensação de produtividade no meu dia, eu me sinto mais motivado para fazer as próximas atividades e não ficar procrastinando. Porque né, você foi lá, fez a atividade, marcou, você está vendo que você está conseguindo fazer as atividades, por mais que sejam óbvias e simples,
o seu cérebro entende que você está sendo uma pessoa produtiva e vai alimentar esse hábito que você sempre está fazendo as atividades e não ficar procrastinando, porque você vai ficar motivado para listar, marcar todas as tarefas da sua agenda. E o segundo ponto é que, como eu sempre deixo a agenda também, além de não esquecer do que eu tenho que fazer no próximo dia, eu sempre deixo a agenda em um lugar que eu sempre estou vendo ela e aberta, então ela tá me lembrando o tempo todo das atividades que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma atividade ali, me perdi aqui me distraí aqui fazendo alguma coisa. E aí quando a gente tá ali em algum lugar que eu vejo ela vai me lembrar que eu tenho aquelas atividades para fazer. Então isso evita com que eu procrastine. Às vezes determinadas atividades eu coloco horário ou período que eu tenho que fazer ela, então na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, ou algum horário específico se for algum compromisso, ou a tarefa que eu consiga fazer em um horário específico, eu vou lá e marco naquele horário, porque isso vai sempre me lembrar que eu tenho que fazer a tarefa naquele momento. Então, com o uso da agenda me ajudou a evitar esquecer as atividades que eu tenho e sempre me lembrar de ser mais produtivo. E por que eu decidi ter uma agenda física? Eu sempre viro e mexo, eu sempre vou alternando entre a agenda física e no telefone, pelo Google Agenda. Já tentei utilizar o Trello, o Notion, blocos de notas, tarefas, tudo mais, mas eu sempre volto para a agenda física. Por quê? A vantagem da agenda digital no telefone, é que é muito mais simples, porque às vezes a gente tá na rua, sai, então para não ficar carregando a agenda o tempo todo, que é um pouquinho maior, o telefone tá ali no telefone, você consegue acessar ali na hora. Essas são algumas vantagens. Porém, experiência tal, que eu sinto ao utilizar uma agenda física. A primeira coisa é que quando eu dedico um tempo no final do meu dia, no final de semana, para programar a minha semana, onde eu anoto as atividades que eu tenho que fazer, tudo certinho, né? Quando eu vou lá e anoto, eu tiro um tempo para aquilo, o meu cérebro ele acaba dando uma importância maior para aquelas atividades, porque no dia anterior eu tive o trabalho de anotar e programar todo o meu dia seguinte. Então meu cérebro meio que, se eu fiz isso ontem, eu não vou dar tanto mole em fazer essa atividade, né? Então eu vou fazer, já que ontem eu me dediquei um pouco para programar essa atividade. Então quando eu vou lá e anoto, né, isso dá informação para o meu cérebro, é o que eu sinto, tá? É o que eu percebo, de que eu tenho que fazer aquelas atividades, de me esquecer menos de fazer isso, de assumir um compromisso maior com a agenda. Daí esse gatilho, eu sinto isso, me impele, né? Eu sinto que eu me sinto mais predisposto a assumir um compromisso maior com a minha agenda. O segundo ponto é que ela tem uma flexibilidade maior no uso. Então, por exemplo, eu posso colocar... eu sempre prefiro, eu não coloco horários, tá? Eu sempre coloco uma lista de tarefas, tipo um to-do list, né? Das atividades. Então, por exemplo, quando eu vou fazendo, eu vou marcando as atividades como feitas. Vou riscando, vou fazendo alguma coisa. Antes eu usava a Google Agenda. Eu não conseguia fazer isso na agenda. Ou quando eu marcava como tarefa, ou a tarefa sumia, ou como evento, não ficava marcado lá. E isso não conseguia enxergar que já foi feito. Meu cérebro não conseguia enxergar que aquela atividade já foi feita, que já podia pular para a próxima. Então, por exemplo, nessa daqui, assim que eu faço uma atividade, eu já marco e fica marcado lá que eu não preciso mais fazer ela porque já foi feita. Então dá a sensação de produtividade e de tarefa cumprida maior. Então eu vou ficando cada vez mais motivado para fazer as próximas atividades. E sem falar que também que eu posso colocar anotações, fazer anotações, observações, ideias que vêm na minha mente. Isso também posso gravar outro vídeo falando sobre a importância de você ter um caderno de anotações ou um diário ou uma agenda onde você pode escrever coisas que vêm na sua mente. Memória. Você lembrou de assistir um filme, tal filme, escutar tal música, pesquisar tal coisa no Google, na internet, só que você não consegue fazer agora, você vai fazer depois. Então você anota lá, porque você vai esquecer e não ficar sobrecarregando o seu cérebro. Isso também me ajudou. É um hábito que eu estou desenvolvendo ainda, que é sempre ter um papelzinho ou um cadernozinho onde eu escrevo tudo que vem passando na minha mente, assim, que eu queria fazer, mas eu não consigo naquele momento. Eu só vou conseguir depois. Então, como depois a chance de eu esquecer daquilo é maior, então eu anoto e depois eu revisito aquele papel no dia que eu escrevi as coisas para poder me lembrar. Não sei se você tá entendendo. E aqui também eu uso asteriscos. Eu não gosto muito de cores, algo muito colorido assim. Então, não gosto muito colorido, eu gosto do básico, né? Eu acho que o menos é mais. Então, uso uma caneta simples mesmo. Mas tem gente que funciona com mais de uma cor, gosta de ver algo colorido, meio que funciona melhor. Quando uma tarefa importante que eu tenho que fazer, acima de tudo,
das primeiras, uma tarefa de importância naquele dia, eu sempre coloco um asteriscozinho assim, ou algo do tipo. O único dia aqui que eu marquei aqui com um marca-texto foi o dia 25 de agosto, que nem tem nada marcado aqui, eu só marquei aqui, ó, 25 de agosto, que vai ser a primeira corrida de 5K que eu vou fazer na vida. Então, eu gravei um vídeo aqui, vai estar aqui ou aqui, da minha preparação para essa corrida, do início, como eu decidi, quando eu me inscrevi, fazer essa corrida como desafio pessoal para a vida e de desafiar, conseguir coisas, né? Se comprometer com alguma coisa e ir lá e fazer. E também, se você estiver vendo esse vídeo depois que eu fiz essa corrida, eu vou deixar o link da corrida aqui ou aqui, vai aparecer em algum lugar, para você ir lá e ver esse vlog do dia de corrida, onde eu vou ter que acordar pelo menos às 4h30, 5 horas, para conseguir chegar lá, que vai ser 6h30 a corrida. Então, vou acordar 5 horas para ir correr. Um desafio tanto, maior que correr. Mas estamos aí treinando, estou me dedicando, treinando firme para chegar lá e não passar vergonha. A meta é conseguir fazer 5K correndo, sem caminhar, sem andar nem nada. Então esse hábito, ele salvou muito a minha vida. Já vem um tempo que eu venho desenvolvendo o hábito de organizar a minha semana e os meus dias, e tem me ajudado muito a ser uma pessoa muito mais produtiva. O psiquiatra aqui no YouTube, vou deixar o canal dele aqui, Wesley Delanoga, eu não sei como é que escreve esse nome. Ele fala uma coisa interessante, que quando você não usa agenda, você toma muita energia de uma parte do seu cérebro que é responsável por lembrar e guardar informações de tarefas que você tem que fazer. E, segundo ele, é uma das partes mais caras para o cérebro, porque é a que mais gasta energia. Então, quando você não usa agenda, você está gastando essa parte do cérebro extremamente de forma desnecessária, porque você não precisaria gastar essa parte do cérebro, sendo que você pode fazer isso com uma agenda. Então, assim, se você não usa agenda, você está deixando de ser uma pessoa produtiva, está deixando passar tarefas, compromissos que você deveria fazer e está esquecendo, porque a mente, ela não vai lembrar de tudo. Então, quando você tem uma agenda, evita com que você esqueça essas coisas, que às vezes algumas são importantes, outras não são tão importantes, mas são coisas que você gostaria de fazer. E além disso, também você assume um compromisso pessoal com você de fazer as tarefas que você gostaria de fazer todos os dias. Como, por exemplo, algum hábito novo que você pode fazer e programar e colocar esses hábitos na sua agenda como uma tarefa para você adquirir e desenvolver esse hábito. Como, por exemplo, eu tenho colocado aqui ler 5 páginas por dia. Decidi ler 5 páginas por dia. Então eu coloco aqui. Agora, já faz um tempinho que eu estou lendo isso, já se tornou um hábito. Então, quando vai passando um dia eu não conseguir fazer aquela atividade, eu começo a sentir falta da leitura. Então acaba que eu faço aquilo naturalmente. Mas eu continuo deixando aqui, porque, como eu falei, me dá a sensação de que estou sendo produtivo. Também me faz com que eu não falte a leitura naquele dia. Como, por exemplo, arrumar a cama também. Sempre que eu acordo, eu arrumo a cama, mas mesmo assim eu deixo marcado. E algumas metas, como para me lembrar de beber água, né? Eu tenho que beber no mínimo 2 litros, 2,5 litros de água. Bater metas de caloria que eu tenho por dia, então isso me lembra que eu tenho que comer mais, que eu tenho que beber mais água. Gravar o vídeo que eu tenho que gravar para vocês, eu até marquei como asterisco porque era importante gravar esse vídeo e coisas assim. Então, o intuito desse vídeo é mostrar para você que, se você ainda não usa agenda, tenha uma agenda. Comece a usar. E não precisa ser uma agenda, pode ser um caderno simples, onde você vai lá e escreve na parte de cima o dia da semana e você vai marcando. Pode ser um caderno, pode ser um quadro, onde você coloca na parede, em algum lugar visível. Você pode colocar post-its, marcar com marcador de quadros, atividades que você tem que fazer naquele dia. Pode ser uma folha sulfite que você marca na porta da geladeira, deixa no espelho no seu quarto, em algum lugar que você vê e põe as atividades. Quando eu me refiro à agenda, não é necessariamente essa agenda, mas algum papel, alguma coisa que te lembre das atividades que você tem que fazer. Pode ser um bloco de notas no telefone, um aplicativo de tarefas onde te manda lembrete das atividades que você tem que fazer. Pode ser o Google Agenda, onde você consegue organizar o seu dia, a sua semana, o seu mês na agenda por tarefa, eventos e tudo mais, né? Então, tudo isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva e a não esquecer. Esse vídeo é para mostrar para você que, se você não está usando a agenda ainda, você não está deixando de ser produtivo, simplesmente por uma coisa tão simples que não vai gastar
organizar o seu dia anteriormente não vai tomar 5 minutos, 10 minutos do seu tempo. Pode ter certeza. Em 5, 10 minutos você organizou o dia seguinte, em 10 minutos você organiza a sua semana, em 5, 10 minutos você organiza a sua semana toda aí, porque você não vai precisar escrever a semana toda. É marcar na semana corrente algum compromisso que você não pode esquecer e que já está marcado, você já sabe o dia e o horário. Como atividade, que as atividades que você tem que fazer no dia, você marca no dia anterior. Então é basicamente isso. Então, se você não usa agenda e acabou de perceber que você precisa de uma agenda, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de uma agenda simples como essa, onde você pode adquirir e começar a organizar o seu dia e se tornar uma pessoa mais produtiva. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu me chamo Gilmário Agostinho e até a próxima.